Pessoal, quando nós consideramos as enfermidades que possam nos alcançar no perispírito, seja injunção kármica, tensão psicológica, invigilância mental, obsessão, acidentais ocorrências ou influências psicoambientais, vai nos trazer que o corpo doente ele vai assinalar um psíquico enfermiço. Porque a nossa organização fisiológica não vai além de um vaso barroso, dentro de um pré-existente molde do corpo espiritual. Quando o molde é atingido em sua estrutura, pelos golpes das inferiores vibrações, o vaso imediatamente reflete. Por isso que vai ser trago para nós sobre esses areais que olham para os adoecimentos que aconteçam a partir de uma desarmonia do espírito que vai ter a impactação no perispírito. Inclusive nós temos aí o diagnóstico áurico que vai abordar a doença no seu nascedouro, até para fazer a interferência necessária. E nesse sentido que é aclarado as eternas bênçãos do Espírito quando ele sabe valorar isso. Caso contrário, ele vai trocar essas bênçãos inefáveis por ilusões lamentáveis humanas. Então, quando a gente considera, por exemplo, consono vai ser trago para nós na coleção A Vida no Mundo Espiritual, acerca da mudez, idiotia, paralisia, lepra, câncer, cegueira, pênfigo, diabetes, loucura, epilepsia e todo um cortejo de moléstias que são curáveis dificilmente, vão ser sanções instituídas pela Divina Misericórdia, porta adentro da Universal Justiça, atendendo aos rogos próprios, os quais imploráramos para que passássemos aquela situação, para que não viéssemos perder essas bênçãos e morredoras mesmo. É por isso que nós temos, se considerarmos os efeitos kármicos, consono vai ser trago no livro Perispírito, eles são lembrados nas consequências advindas do intencional suicídio, pelas repercussões tristes perispiríticas. Então, nós temos aí os suicidas que são habitualmente reinternados no carnal plano, num regime de hospitalização na física cela, que vai lhes refletir angústias e penas na forma de inibições, enfermidades, que tem a ver aí com o mapa reencarnacional desse espírito, com o período em que ele deu interrupção do seu processo e com agravantes e atenuantes desse areal. Nesse fanal, esse espírito vai acabar precisando dessas experiências mais fortes, enquanto alterações importantes, e isso vai permitir que sejam identificados no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem por impositivo, porque nesses casos são compulsórios. Até porque quando o espírito ele não tem uma condição mínima de decidir sobre a experiência que ele viverá numa próxima encarnação, isso será feito pelos maiores que o acompanham e que preparam esse regime de hospitalização na célula orgânica, necessários à guisa de mata-borrões para as imperfeições que esse espírito traga. Por isso que nós vamos ter uma série de consequências de acordo com o tipo de autoextermínio. Inclusive, nós estávamos tratando
na escola acerca da questão do autoextermínio, a valorização da vida. Nós temos aquele número 188, que é 24 horas, e que atende as pessoas que estejam necessitadas de desabafar, de uma orientação, para que nós consigamos ir diminuindo as taxas de autotentativas infelizes nesse sentido. Porque quando a gente considera um postinho que recebe pessoas para um atendimento inicial para alguma necessidade, existe aí em torno de 40 casos diários numa cidade do porte de Araxá de indivíduos que se automachucaram, ou num processo de automutilação, que é uma tentativa de aliviar uma dor interna, ou numa tentativa, propriamente dito, de interromper a própria vida frustrada. E nesse sentido que nós temos essas taxas aumentando no mundo, necessitando dessas abordagens que passam pelo espírito, que tem em si os areais da fé, da esperança, da caridade, da utilidade, da ajuda profissional, para me ajudar a me fortalecer e não tentar esse caminho autodestrutivo. E caso eu já tenha feito alguma tentativa, me fortalecer diante disso para que não aconteça outra. Nesse sentido que é uma proposta imperiosa que vai acontecer, e inclusive a necessidade de colocarmos esse tema na mesa, porque existem determinadas dificuldades nossas enquanto sociedade de tocarmos em temas nevrálgicos e que tem as suas taxas aumentando e que, portanto, a nos dizer e a nos convidar a falar sobre isso. Nesse sentido que, quando nós consideramos uma mental desarmonia, ela vai se mostrar de início no centro coronário disfuntivo. Através desse, chega aos demais centros vitais e vai, então, imediatamente repercutir no edifício celular. E isso tem a ver com a circulação e o equilíbrio de vital energia no nosso organismo, sob o comando do campo perispirítico, refletindo a nossa posição mental. Então, uma ativa força vital significa plena sustentação da estrutura celular. Uma circulação precária, por disfunção ou deficiência de um centro de força, significa sofrimento e morbidez. Que diz aí dessa teia intrincada que vai levar a consequências legítimas. Então, quando a gente fala dessa energia, ela também é chamada de princípio vital e a fundamental essência que regula a existência das células vivas. E essas vão se banhar constantemente nesse princípio vital e nele encontrar a sua nutrição necessária. Daí Emmanuel acrescenta que se encontra esparsa por todos os escaninhos do orgânico universo, combinadas substâncias azotadas, ternárias, minerais, operando os nutritivos atos de todas as moléculas. Por isso que quando a gente considera o princípio vital, ele é o agente entre o corpo espiritual, fonte de vontade e energia, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito mesmo, que o adapta segundo as suas cósmicas forças, que vão constituir as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essas adaptações às suas intrínsecas necessidades. Essa força regeneradora, ativa, de cujo enfraquecimento decorre a ausência do tônus vital,
que vai precursar a destruição orgânica, é simplesmente uma ação criadora, plasmadora do espiritual corpo sobre os elementos físicos. Por isso que nós temos aí que uma mental desarmonia vai se traduzir no nosso campo perispirítico em prejuízo funcional dos nossos centros de força, que tem aí no coronário o seu início, que é a nossa conexão com o transcendente, o cerebral, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico e básico. Isso vai repercutir em cascata na circulação da energia vital e, consequentemente, no estado de saúde, de harmonia do indivíduo. Por isso que nós temos aí essa importância da reencarnação como um fator de reequilíbrio do perispírito. E é um processo de cura insubstituível. Por isso que é ingente para nós essa experiência. Imperiosa mesmo. Nesse sentido que se um indivíduo no pregresso abusou da inteligência, e nós temos inclusive relatos que dizem de determinados grupos de autistas, porque o autismo ele é o grupo com uma gama de variações. Então nós temos o nível 1, 2, 3. E nesse sentido que mesmo quando a gente considera em cada um desses grupos, existem as suas respectivas variações. E vai acontecer que existe um tipo de autismo onde o indivíduo é muito inteligente, mas apresenta algum tipo de inibição, de alteração. E nesse caso, ele, por ser inteligente, geralmente ele vai ter uma facilidade diferenciada que tem a ver com alguma habilidade que ele traga numa determinada área. Então, um autista que tem uma introversão importante, ele pode ter uma facilidade para computação, onde, até pelo foco diferenciado que ele acontece, ele acaba se aprofundando nesse tema acima da média e se destaca nessa área pela sua inteligência, pelo seu domínio e também associado ao seu empenho. Mas, se considerarmos os aspectos da sua sociabilização, são deficitários. E vai acontecer que as alterações desse indivíduo têm a ver com erros que ele houvera perpetrado no pregresso e que ele acaba vindo com algumas inibições para auxiliá-lo a não abusar novamente da sua inteligência, porque está ligado a algum tipo de abuso, de uso incorreto, de uma inteligência acima da média que ele traz. Então, numa existência pregressa, ele pode ter usado essa inteligência diferenciada para prejudicar os outros, em alguma área, de acordo com a voltação que vai acontecer dessa premissa. E nesse sentido que, ao apresentar nessa vilegiatura essas alterações, ele está aí tendo os efeitos dos abusos de inteligência que outrora ele houvera perpetrado. Isso pode levar a um comprometimento centro-cerebral, e quando a gente considera esse autista, quando ele ainda estava desencarnado, o desequilíbrio psíquico. E por meio da reencarnação, isso pode ser apagado, pelo menos em parte. Quando a neuronal fisiologia, sob a regência do centro cerebral afetado, impõe restrições específicas com relação às mentais possibilidades. O descontrole emocional
é suscetível de atrair depois o remorso e, consequentemente, o comprometimento do cardíaco centro. E irá demandar, para o devido reajuste da mente, também para reequilibrar as perispiríticas forças, o sofrimento que os distúrbios das coronárias acarretam. Então, a gente vai percebendo que são reações em cascata e que começa com o uso indevido de alguma habilidade que eu trago. Porque Jesus já traz isso para nós na parábola dos talentos, e tem algumas outras parábolas que Jesus vai trazer essa questão do uso daquilo que me é emprestado, sob diferentes representações, seja uma mina, com o nome de um talento mesmo. Ele vai defaçar para nós o aspecto do que eu faço com aquilo que me foi emprestado. Nesse sentido que, se nós considerarmos a inteligência de uma fala em que o indivíduo ele tem uma captação de um auditório que ele arrebata com o brilhantismo das suas palavras, com o seu magnetismo, ele pode ter usado isso para o mal. Porque quando a gente considera uma facilidade, um dom com a oratória, isso foi emprestado a mim para colocar a serviço do bem e usar essa oratória que eu trago para levar instrução, para levar verdade, esperança. Mas, se ao contrário eu uso isso com um fim nefando, eu acabarei que vou responder por isso nos tribunais do além e implicará algum tipo de consequência, até por necessidade do meu espírito de trazer aquela inibição para diminuir o meu risco de cair de novo naquela situação. Por isso que existe aí, se considerarmos o excesso da gula, isso vai afetar o centro gástrico, levando à construção dos distúrbios do aparelho digestivo. Abusos sexuais comprometem o centro genésico, trazendo complicações inúmeras que vão atingir o aparelho reprodutor. Daí, se a gente considerar a questão de abusos da fala, isso vai ligar algum comprometimento do centro laríngeo, com alguma gagueza que o indivíduo possa trazer, alguma mudez, mesmo que seja de uma intermitência, enquanto produção de sons fugidios, mas que acontece essa limitação. E com isso nós vamos ter essa gama de variações que vai ter a ver com a área do meu organismo que eu usei para o mal, que vai significar a impactação do centro de força correspondente. Nesse sentido, que quando a gente fala de processo de reajuste espiritual, isso tem uma complexidade. E o que nós sabemos é que esse dinamismo se subordina ao comando mental, porque existe aí o pedido do espírito, a imploração, muitas vezes, para que ele venha com aquela alteração, para auxiliá-lo a acertar. E nesse sentido que nós temos relatos dessas experiências que acontecem, porque o espírito, ao perceber sua trajetória na Terra e como ele faliu no uso daquele talento, que inclusive Jesus ele traz para nós a necessidade de eu usar esse talento para o bem, porque se eu não uso voltado para o bem, eu estou mofando o meu talento, degenerando ele, que vai atrofiando e eu posso inclusive perdê-lo, enquanto uma atrofiação e um comprometimento. Se eu voltar o meu esforço de reforma moral, eu posso ainda nessa velejatura ter contato novamente com aquele meu dom,
Mas se eu menoscabo a ensancha de usar isso para o nobre e saio da Terra sob essa perspectiva, acaba que eu voltarei numa próxima existência com algum tipo de inibição pelas consequências dessa situação. E é curioso, gente, porque o mundo às vezes traz para nós a escolha de alguma profissão baseado numa série de quesitos que não a habilidade do indivíduo. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque, inclusive, isso está ligado à ideia materialista, que fala para nós que eu devo escolher uma determinada área levando em conta a evidência, a posição social que isso vai me trazer, o dinheiro. E isso é um risco, porque se eu escolher uma área de atuação baseado nisso, eu vou me frustrar, porque é uma queda consciencial. Porque quando a gente pensa num talento que foi concedido para mim, é para eu colocar isso a serviço da coletividade. E na escolha da profissão, que é o nosso ganha-pão, eu preciso pegar esse talento e usar ele nessa utilidade. Então, quando a gente vai escolher uma área de atuação, seja no ganha-pão, na voluntariedade, que a gente precisa ter essa doação, vai acontecer que um autoconhecimento vai me ajudar a saber qual o meu talento para que eu escolha nessa área. Porque então eu vou poder multiplicar esse talento e não enterrar. E nesse sentido que existe uma diferença entre gostar e ter talento. Então, o indivíduo, ele pode gostar de andar de bicicleta, mas ele não ter talento para poder trabalhar numa determinada área de cuidado com o meio ambiente usando uma bicicleta. Nesse sentido que, se a gente considerar, por exemplo, o indivíduo gosta de usar o computador, mas pode ser que ele não tenha uma habilidade para estudar um computador e dominar determinados comandos a partir de um trabalho nessa área. Daí que quando a gente vai escolher nossa área de atuação, sob que circunstância for, a gente tem que alinhar isso com uma habilidade, que não é apenas gostar, mas é ter um talento, um dom para aquilo. E é curioso porque nós temos a nossa trajetória em ciclos, que vão de 7 em 7 anos. Então, a gente tem aí, do 0 aos 7 anos, em que a criança ainda está voltada para a família, dos 7 aos 14 anos, em que essa criança está voltada para a escola, dos 14 aos 21 anos, em que esse adolescente está vulnerável às sugestões do mundo, e aqui entra as nossas principais chagas, que são egoísmo, sensualismo e orgulho, e que nós precisamos combater. Então, esse adolescente que está numa fase em que ele está vulnerável às sugestões do mundo, ele vai combater egoísmo, orgulho e sensualismo com a sua espiritualização, a sua fé, a utilidade, onde ele coloca o seu talento a serviço dos outros, que é quando ele vai ser útil. De preferência que ele possa ter momentos de voluntariado, em que ele doa o seu tempo. Porque, mesmo considerando o ganha-pão, nós precisamos, na questão da utilidade, fazer esse alinhamento. E também o aspecto da ajuda profissional quando for necessário. Então, um adolescente que está se automutilando, ele precisa de um atendimento profissional. Porque, chegado nesse ponto, ele já está mentalmente adoecido, e numa fase que ele está, onde ele já está vulnerável às sugestões materialistas do mundo, ele precisa, com base na espiritualidade, na fé, na esperança, na caridade, e com o aspecto da utilidade, em que ele se envolve em algo que ele possa contribuir no local que ele se movimenta, seja na escola que ele frequenta, numa associação de bairro,
no tempo religioso que ele vai, na sua casa. Ao mesmo tempo, chegado no ponto de um autoferimento, ele precisa de uma intervenção de um psiquiatra, de um terapeuta. Enquanto aí, frentes que vão auxiliá-lo a ir vencendo essas chagas morais que nós temos e conseguir chegar até os 21 anos minimamente equilibrado espiritualmente. Dos 21 até em torno dos 42, o indivíduo vai viver as experiências que o vão preparar e que são necessárias para que ele encontre o seu propósito de vida. E o indivíduo pode chegar aos 40 anos e daí para diante sem saber a destinação da sua encarnação, porque se eu menoscabo as outras etapas enquanto esforço ingente para me melhorar, vai acontecer que quando eu chegar no momento de ter contato com a destinação da minha encarnação, isso estará obnubilado para mim, porque é uma construção. Daí a importância da criança, do adolescente ter o recebimento do evangelho voltado para a sua faixa etária, tanto a questão da evangelização da infância e dos jovens que acontecem no centro espírita e em outros locais religiosos, de ser ofertado para esse adolescente, essa criança, o evangelho de Jesus, palatável para a sua idade, para a sua assimilação, para que ele possa, sob esses metais benditos, ir construindo uma proteção espiritual para o seu porvir. Caso contrário, ele pode ir degenerando suas possibilidades, inclusive nos movimentos autodestrutivos que estão por todo lado, tanto quando a gente considera os sentimentos negativos, sombrios, quanto as condutas, diretamente falando, que são autodegeneradoras, como viciações de todo porte, que até mesmo quando a gente considera um sentimento de raiva, isso é autodestrutivo, porque o indivíduo, quando ele se deixa tomar por uma alteração desse tipo, ele está liberando substâncias que vão sobrecarregar o seu coração, os seus hormônios, o seu cérebro. Inclusive, o estresse que advém desses estados, ele destrói neurônios, mata neurônios. Então, toda uma circuitaria de neurônios, de nervos, de coração, de bombeamento, são agredidos e deturpados pelos sentimentos inferiores, como intolerância, cólera, rancor, que são experiências que vão levando a uma destruição da circuitaria do indivíduo. Por outro lado, quando a gente fala de atitudes viciosas, enquanto um cigarro, uma bebida, um crack, tudo isso faz parte desse mesmo pacote autodestrutivo. Nesse sentido, que se o indivíduo ele não tem uma educação espiritual desde a infância sólida, que possa dar a ele os instrumentais para se fortalecer em meio aos embates que ele vive, ele pode chegar aos 30 anos já adoecido, com as suas energias esgotadas, com a sua circuitaria cerebral danificada irreversivelmente. E, inclusive, pode acontecer dele vir a desencarnar antes dos 40 anos, mesmo que a sua programação reencarnatória seria um desencarne aos 60. Ele antecipa pelos suicídios indiretos a que ele se permitiu. Por isso que é um tema que é trago para nós por Jesus sobre a vigilância e oração com o nosso processo. E quando a gente fala essas questões, por exemplo, de uma falta que eu cometo e das consequências disso, porque até mesmo quando a gente fala a questão de analisar o nosso dia, aquilo que fizemos, diz de um cuidado
que eu tenho para limpar minha mente diariamente, porque essa autoanálise sincera, ela vai me mostrar onde que eu errei, as faltas que eu cometi, ela vai me falar das minhas fraquezas. E nesse sentido, que se eu não tenho esse acompanhamento comigo mesma, essa faxina mental que eu preciso fazer diariamente, vai acontecer que aquela falta cometida vai operar no meu psíquico um estado perturbatório, ao qual vai se reunir as desvairadas forças do meu arrependimento, porque então não terei corrigido, porque não analisei corretamente, mas a minha consciência registrou. E também vai sinergizar isso as ondas de acusação da vítima e de pesar, de tantos quantos nos associou o sentimento, instaurando em mim desarmonias de proporções vastas nos centros da minha alma, a percutirem sobre a minha própria instrumentação. Descontroles desses portes apresentam graus diferentes, provocando lesões funcionais variadas, multifárias. Por isso que se a gente considera a crueldade, a desesperação, a intemperança, a cólera, criam zonas mórbidas no nosso cosmo orgânico e impõem às células um tributo pesado, muitas vezes irreversível, de se reharmonizar novamente, cujas distonias anulam quase todos os nossos recursos de defesa, abrindo-nos a leira fértil para a cultura de patogênicos micróbios nos órgãos menos habilitados à resistência, que tem a ver com o nosso órgão de choque. Esses órgãos menos habilitados para resistir a esses micro-organismos que nos invadem, maléficos, têm a ver com aqueles órgãos que nós mais temos usado do nosso pregresso até aqui em negatividades. Então, se um indivíduo ele usou muito a sua mão para fazer instrumentações cirúrgicas que levasse ao aborto, ele tem nesse órgão o seu choque, o seu local mais fragilizado do seu organismo. Então, acaba que, num momento como esse, em que eu me permito sentimentos, pensamentos sombrios, as morbidezas que vazam disso vai significar um tributo de avanço de micro-organismos patogênicos sobre a minha mão, que pode, então, se apresentar como um LER, como uma alteração óssea na mão, como dores sem uma causa, enquanto um exame que se faça porque não encontra ali o resultado daquela dor que está acontecendo nessa mão, paralisia. Nesse sentido que, quando a gente considera o nosso órgão de choque, que é aquele menos habilitado, a defensiva, ele tem a ver com erros pregressos nossos que a gente traz enquanto uma conta kármica. Daí que o mal que eu realizo nesse momento, ele sinergiza com a minha conta kármica, enquanto erros que eu trago do pregresso, levando a lesões de órgão de choque que eu trago. Por isso que quando o indivíduo ele já tem situações de predisposições mórbidas, que tem a ver com o seu karma ruim que ele traz das suas experiências transatas, ele precisa ter muita cautela, porque se ele se permite continuar nutrindo sentimentos negativos, inferiores, ele vai acabar levando a lesões de órgãos que ele tem de choque. Por outro lado, mesmo que eu tenha predições mórbidas, enquanto predisposições, que é o meu karma que eu trago, se eu, com heroísmo, me resoluto a um pensamento nobre, aos metais da compaixão, da bondade,
da utilidade. Vai acontecendo que eu vou fazendo não só a suspensão de agravamentos dos meus órgãos de choque enquanto adoecimentos, como eu vou conseguindo me fortalecer. Nesse sentido que existem, no caso do indivíduo persistir nas ondas malignas, quais a tessitura que ele está acontecendo, porta dentro da alma, surgirá, seja uma lepra, um câncer, uma ulceração, uma tuberculose, como fenômenos secundários, residindo a primária causa no desequilíbrio dos reflexos, dos espelhos da vida interior. E a gente tem uma série de exemplos disso. Às vezes o indivíduo começa com uma dor no estômago, inexplicável. Dali ele já percebe que está com uma úlcera. Às vezes, até quando a gente considera alteração num rim, enquanto pedra, a questão de tuberculose, de enfisema, que tem a ver com enfraquecimentos do pulmão, o câncer, que está aumentando os casos e que tem a sua gênese nas morbidades da alma, porque acaba que alterações de divisões de células são células doentes. E nós produzimos células cancerígenas todo dia. Mas a minha defesa, habilitada pela minha vida moral sadia, ela consegue varrer essas células doentes, enquanto a sua multiplicação desordenada, sem permitir que se instale um tumor maligno. Mas vai acontecer que se eu não tenho uma vigilância mental e não me mantenho numa faixa nobre, vai acontecer de a minha defesa enfraquecer, e isso vai levar à multiplicação de micróbios patogênicos, que vão inclusive impedir que vírus benéficos se liguem à célula cancerígena e as inativem. Porque aquela chuva de micróbios patogênicos vai acabar tomando espaço dos micróbios benéficos, e isso vai propiciar a ampliação de células cancerígenas. Nesse sentido que essas anomalias elas vão ganhando vulto dentro de nós, e o câncer ele está ligado a rancor. Enquanto aí algo que o indivíduo começa a nutrir dentro de si, enquanto frustração, decepção, ressentimento, em que ele se compraz nessa faixa vibracional e vai permitindo que isso vai ganhando espaço dentro dele. Como o sentimento negativo, o pensamento mórbido, ele danifica a nossa circuitaria, começar dos nossos órgãos de choque, o indivíduo que se permite nutrir esses caldeirões sombrios, ele é o primeiro a se queimar, porque vai liberar substâncias prejudiciais na sua circuitaria sanguínea, e essas substâncias vão diminuir os micróbios benéficos, aumentar os micróbios maléficos, consequentemente, e ao mesmo tempo vai acontecendo de levar a um espaço dado para a célula doente, que então tem condições de continuar sua multiplicação desordenada e se instalar não só aquele tumor naquele órgão, como a sua metástase posteriori, que encontra outros órgãos fazendo um comprometimento final da estrutura orgânica do indivíduo. Por isso que, quando a gente fala de sintomas mentais depressivos, isso vai influenciar as células em estado de mitose, fazendo o estabelecimento de fatores desagregacionais. Por outro lado, o relaxamento de uma nutrição constrange o nosso organismo a tributos pesados de sofrimento. Por isso que existem aí os resultados da nossa imprevidência funcionando inderrogáveis, que nos encontrarão a cada passo, porque nós recebemos o espelho do que fazemos, porque a vida ela não se apieda de nós, ela não doa, ela não empresta, ela não nos dá,
ela nos devolve aquilo que a gente colhe, enquanto aquilo que elaboramos dentro de nós. Nesse sentido que eu sou arquiteta do meu destino e está na minha mão fazer um ajustamento e uma elevação da minha roda samsara. Porque eu posso piorar minha situação com a minha decisão hoje, ou eu posso melhorar. E aqui, gente, inclusive em reverter quadros mórbidos. Porque a questão da vida saudável, nobre, ela não só opera prevenções de adoecimentos em nós, de todo porte, como ela evita que predisposições mórbidas que nós trazemos continuem seu curso no nosso organismo. Então, acontecem reversões de morbidades, e inclusive via epigenética, porque aquilo que eu nutro dentro de mim vai impactar o meu gene. Daquilo que vai ser usado nesse gene, daquilo que vai ser desusado. Então, de uma informação ruim que eu posso acionar com as minhas escolhas ruins, e de uma informação boa que eu posso acionar pelas minhas escolhas boas. Então, essa questão da epigenética, ela traz para nós que os genes, eles estão sob o nosso comando. E não é tanto o fanal de genes que eu tenho, é o que eu faço com isso enquanto as minhas escolhas. Porque quando a gente considera o espírito ali no momento da fecundação, quando ele toma aquela célula zigótica e conduz o processo das suas multiplicações, impingindo no novo corpo que está sendo formado o seu mapa kármico, ele vai acompanhar essa massa celular na subsequente formação dos órgãos, inclusive com as alterações que cada qual precisará trazer. E esse espírito, ele continua senhor desse cosmo, enquanto ativação e desativação diárias. Por isso que sempre é possível a gente melhorar a nossa situação, desde que eu queira. Porque aqui precisa entrar a alavanca da vontade, poderosa, potente, para que eu, de posse dela, faça as modificações que eu preciso. Porque somente o querer, a vontade potente, numa dada direção, opera esse caminho para mim. E Jesus já diz isso para nós. Queira muito esse caminho do bem. Porque muitos, mesmo querendo, fazem o mal. Considerando o nosso estágio evolutivo, que é a situação de todos nós. Então, para eu conseguir sair da faixa de cair repetidas vezes no mesmo ponto, eu preciso fortalecer meu querer. E somente o bem que eu faço é forte o suficiente para me manter equilibrada. Isso vai acontecer a partir de uma vontade que alavanca dos meus areais internos naquela direção. Nesse sentido que, para a construção desse querer firme, ardente, eu preciso da disciplina, do comando sobre mim mesma, de ter a posse do meu pensamento, da minha mente. Porque se eu não consigo força suficiente para comandar minha mente, ela fica devaneio. E se eu não comando ela, alguém vai comandar. Se nós considerarmos as ações obsessoras que existem na Terra, um indivíduo que não dá conta de controlar sua mente, o obsessor vai controlar para ele. Por isso que nós somos chamados a esvaziar-nos de qualquer ambição a nossa vida, enquanto qualquer ideia materialista, fazermos o esvaziamento disso, para que, pobres de poder, tenhamos ricos de amor, de fé o nosso coração, dos sentimentos nobres.
Consono vai ser trago por Rabindra Natha Tagore, por Divaldo. Nesse sentido que esse esvaziamento, ele vai operando, então, nós podemos nos nutrir do elevado. Por isso que, quando a gente considera uma emoção doentia mais profunda, que está enraizada em nós, gera um estado enfermiço. Então, os reflexos desses sentimentos menos dignos que eu venho alimentar se volta sobre mim, depois de convertido em onda mental, e tumultua o serviço das minhas células nervosas. Essas células nervosas, elas estão instaladas nas vísceras, na medula, no tronco cerebral, na pele, desempenhando diversas funções técnicas e avançadas. E esses reflexos menos felizes, quando se derramam sobre o córtex cefálico, produz alucinações variadas que podem ir desde uma fobia oculta a manifesta loucura, pelas quais os reflexos daqueles companheiros desencarnados ou encarnados, que se nos conjugam ao modo enfermiço de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, indiretas ou diretas, e vão, então, nos conduzindo fatalmente a deploráveis fenômenos de mental alienação, na obsessão comum, ainda mesmo que no jogo das aparências possamos aparecer como espiritualmente sadios. Porque existe um jogo materialista em que o indivíduo ele pode, inclusive, estar fazendo um monte de atividade, enquanto vivo por fora, mas morto por dentro. Por isso que apenas o reto sentimento pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a nossa alma adoece pela carência de harmonia, de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático as perturbações e os desvarios que lhes são consequentes. E vai dizer, de fato, dessa gravidade que nos ronda. Porque, falando de mim como espírito inferior, se eu não vigio e oro constantemente, enquanto tenho uma atitude mental ativa no bem, eu corro o risco de cair. E às vezes, gente, em situações fugidias, que escapole da nossa percepção. Porque quando a gente considera as teias obsessivas que existem na Terra e as sombras que nós trazemos do nosso pregresso e ao mesmo tempo as fraquezas que já são nossas mesmo, isso vai significar que se um indivíduo ele der um insignificante descuido, ele cai. Por isso que, inclusive, a gente considera esse aspecto de ficar de pé moralmente relacionado a uma percepção do meu propósito de vida, estar atendendo isso, porque se eu desvio, acaba que é um deslize que vai propiciar uma nova queda. A questão dos metais, da caridade, como Jesus nos ama, da pobreza, da humildade, da castidade, que são os metais que Jesus traz à nossa direção, e que se eu desvio em algum desses aspectos, eu estou dando campo, pasto para outras quedas. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, que a nossa mente ela é fonte geradora de doença ou de saúde, vai trazer para nós que desesperação, atrito, ressentimento, irritação, frustração, indignações, porque uma coisa é eu me indignar com uma determinada situação de injustiça em que eu sou emulada a tomar a defesa do fraco em relação ao forte. Mas essa indignação sadia, em que eu, com compaixão, com coragem, vou na direção desse auxílio ao outro.
Mas aquela indignação constante em que a gente se rebela contra todos e contra tudo, isso opera destruições em nós. Então acaba que a gente perde energia, a gente perde equilíbrio, perde lucidez, perde trabalho, perde tempo. Então, esses atritos, essas irritações vão entristecer crises do pensamento, junto com todo o seu cortejo, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos. Porque a nossa mente ela é mais poderosa para instalar e cravar em nós desarmonias e doenças do que todos os vírus e bactérias conhecidos. Daí que o perispírito, que é direta expressão da alma, sustenta o desempenho do organismo e transmite a este os efeitos de uma mental desarmonia, comprometedores da sua fisiologia. E temos aí que a doença per si, ela funciona como meio restaurador da psíquica estabilidade. Então a carne surge como uma espécie de carvão milagroso que absorve os tecidos de sombra e os tóxicos que trazemos do corpo substancial, que é um mata-borrão. Por isso que surge o imperativo do íntimo reajuste como peremptória solução para os problemas de hoje e de amanhã, que vai estar nos apontando. Então, se a gente considerar as doenças, mesmo aquelas fortuitas, vão guardar, direto ou indiretamente, relação com o individual merecimento, resultante do modo de agir e de pensar no pregresso e também no presente, porque vai sempre se ligar a isso. Porque acaba que aquilo que eu fiz no pregresso se unem com aquilo que eu estou fazendo no presente, com aquilo que eu estou dando espaço, aso, e isso se une às interferências obsessoras. Por isso que se eu não levanto a bandeira do nobre, da elevação e da utilidade, acaba que eu vou me tornar presa fácil dessas sinergias. Porque todos nós temos um passado de quedas, que insiste em voltar de alguma forma. Todos nós temos sombras dentro de nós que a todo momento gritam para vencer em nós. E todos nós estamos em interconexões na Terra com espíritos que são obsessores. Nesse caso, se eu tenho uma conduta nobre, eu vou conseguindo fazer essa reformulação interior, que vai me colocar em contato com o benfeitor, que vai me permitir vencendo a minha sombra, me dando força para isso, sabedoria, bom senso, e vai, ao mesmo tempo, me permitindo, com o bem que eu faço hoje, ir dissolvendo as coisas ruins que eu fiz ontem. Então, o karma positivo, ele vai dissolvendo o meu karma negativo. Porque está interligado. O bem que eu consigo realizar, que tem a ver com uma força que eu vou adquirindo para isso, está ligado com a vitória sobre mim mesmo. E isso é que vai me permitindo e dissolvendo os males de ontem. Porque esse esforço, por essa vontade robusta, me coloca em conexão com Jesus. Por isso que a gente tem aí essas molduras de catalogação dos fatores de enfermidades, que são obsessão, ocorrências acidentais, influências psicoambientais, tensões psicológicas, injunções kármicas, invigilância mental, que vai significar essas necessidades ingentes que vão acontecer dentro de nós,
de orarmos, nos disciplinarmos retificadoramente, nos afeiçoando a esse modo de ser, resistência mental, serviço ao próximo, com os quais nós vamos atraindo recursos preciosos a nosso favor. O verdadeiro antídoto do mal é o bem. Em sendo assim que um organismo adoecido reflete o panorama interior do espírito adoecido, porque é na alma que reside a primária fonte de todos os recursos medicamentosos definitivos. Se a gente considerar, por exemplo, os fármacos do mundo, eles não podem remover as transcendentes causas do caráter mórbido de cada qual. O eficaz remédio está na ação do próprio espírito enfermiço, que é o primeiro interessado na sua cura. E acaba, gente, que é só eu que posso fazer isso por mim. O outro pode me ajudar, me dar instrução, me dar um testemunho nobre, mas é eu que posso, com a minha atitude, ter essa edificação porta adentro. Porque vai significar modificações que eu vou realizando em mim e que, vez que eu vou logrando bem-sucedimento nisso, eu vou conseguindo preparar um amanhã menos sofrido. Por isso que temos aí essa questão das morbidades que nós temos e que quando a gente pensa, por exemplo, em cada um desses aspectos que foi falado, vai significar essa teia que, da maneira como nós lidamos, isso vai trazer uma importante recuperação. Como um adolescente tinha comentado, porque ele tem um autismo, é muito inteligente, tem facilidade principalmente na área de biologia, mas tem uma dificuldade de conviver com os outros, de se comunicar em público, mas tem facilidade nessa área, uma inteligência acima da média. E ele comentava que na casa dele, onde mora, além dele, a mãe, a irmã mais nova, que também tem uma alteração psíquica, um tipo de autismo, e o padrasto, que às vezes ele enfrenta dificuldades ali com o temperamento desse padrasto, que irado começa a quebrar as coisas da casa, dentre outras situações que acontecem ali naquele ambiente. E ele comentava da dificuldade que era para ele ficar naquele ambiente pela atmosfera insalubre do local ali onde ele mora. Então, ele que já traz situações do seu pregresso, que ele lida com isso, já tem as suas próprias vulnerabilidades interiores que ele enfrenta e ainda está num ambiente prejudicial. Nesse sentido que o indivíduo, ao focar na sua espiritualidade, ele vai tendo condições de ir preparando uma força interior para lidar com aquilo que ele viva. Até quando a gente considera que pode ser que para ele não seja viável sair da casa dele nesse momento, ou porque ele não tem para onde ir, ou porque as circunstâncias ali dentro da casa dele pedem a presença dele, ou porque ele está numa situação que ele não teria nem saúde mental para procurar algum lugar, e acaba que, permanecendo nessa casa, ele está sujeito a violências que mais
atrapalha o seu processo. Porque o indivíduo que já traz predisposições mórbidas do pregresso importantes, manifestas, que já traz a sua própria sombra, qual todos nós. Se ele fica num ambiente violento, isso funciona à guisa de novos traumas para ele. Porque ele já está numa fragilidade importante, pela junção de todos esses fatores. Então, acaba que, às vezes, uma situação que para outra pessoa poderia ser contornado com relativa tranquilidade, para alguém no estado como ele, pode significar novos traumas, com as suas repercussões, pela vulnerabilidade em que ele já está. E nesse sentido que traz esses aspectos das injeções vibracionais que o contato coração vai nos dando, que a vigilância vai nos concedendo, que o pensamento nobre vai realizando por nós, a leitura do Evangelho, buscar imitar o testemunho de Jesus, pensar em dada situação como Jesus agiria no meu lugar. E mesmo quando a gente faz a análise do fim do dia, imaginarmos outra pessoa fazendo aquela ação nossa, imaginarmos todo mundo fazendo aquilo que fizemos, imaginarmos Jesus nos assistindo ou no nosso lugar, como ele agiria, como ele lida com aquilo que eu fiz. E é curioso, gente, porque o indivíduo que se propõe a avançar no caminho do bem, ele é o primeiro a ser beneficiado. Daí vai acontecer que existem pesquisas científicas que mostram que o indivíduo que se propõe a ter uma atividade voluntária, a ser útil, a realizar algo que vai levar algum tipo de consolo, ele é o primeiro a ser ajudado. E que ajudar alguém ajuda mais aquele que ajuda do que o ajudado, sob qualquer circunstância. O indivíduo que estende a mão para levar o auxílio para alguém, ele é mais ajudado do que aquele que recebe o seu auxílio. Então, todas as pesquisas feitas nessa direção são unânimes nessa conclusão. E isso vai dizer para nós, inclusive, do aspecto da decisão que eu resolvo ter nessa direção. Porque, a par dessa percepção, teremos aí, por exemplo, enquanto algumas pesquisas que foram realizadas, que o indivíduo tem impactações numa longevidade maior, quando ocupa o seu tempo com coisas boas em levar consolo para alguém. E, inclusive, traz aí essa preparação que o indivíduo vai recebendo enquanto fortalecimento das suas fibras, dos seus metais. Nesse sentido que consono foi trago por um vídeo do canal de Palmelo, sob a coordenação de Maria Madalena, que está na coordenação do nosso canal também, vai ser dito que o indivíduo, quando ele fuma ou bebe, mas ele tem uma atividade voluntária, em que ele doa parte do seu tempo para auxiliar alguém, o benefício que ele tem suplanta o do vício que ele traga.
Então, se mesmo que o indivíduo esteja numa situação viciosa que ele precisa combater, mas se ele tem um coração que se ocupa em ser útil, em lenir a dor alheia, ele recebe benefícios importantes. E nesse sentido que vai significar essa premissa, onde nós, de par desse desejo, perceberemos que a virtude é nossa própria recompensa, é melhor dar que receber, o que eu fizer pelo outro eu faço por mim mesma. Então, reduz 20 a 44% o risco de morte, fortalece o nosso sistema imunológico, melhora significativamente nossa saúde mental, aumenta longevidade. Vai dizer que bondade não é apenas essa moral, é medicina. E nesse sentido que nós temos aí essas orientações que vão de encontro com tudo que Jesus tem deixado para nós, porque Jesus ele houvera nos ensinado, inclusive, a fazer caridade. Porque quando Jesus trouxe para nós as suas lições morredoras, ele sabia que até mesmo a prática da caridade nós desvirtuaríamos. Então, ele nos houvera ensinado a essa prática e saberia que mais na frente nós encontraríamos cientificamente com os resultados daquilo que ele trazia para nós. Então, mecanismo de proteção do altruísmo implica tanto redução de negativa emoção, menos ruminação mental, menos ressentimento, menos hostilidade, ativação de positiva emoção, prazer de ajudar, conexão social, sensação de propósito, impacto fisiológico, sistema imunológico fortalecido e menos hormônios de estresse. E está relacionado às questões da multiplicação do talento, porque o indivíduo que usa o seu dom, multiplicando ele na leira do bem, ele está vivendo essa perspectiva. Por outro lado, aquele que recua e enterra essa possibilidade, ele faz esse retrocesso e, ao mesmo tempo, ele vai colher o fruto amargo do seu adoecimento. Até mesmo quando nós consideramos o que advirá disso, quando a gente analisar a nossa encarnação. Onde será soado o momento do nosso retorno e nós encontraremos o resultado das nossas ações em alguns minutos. E depois, no além, analisaremos isso de forma mais detalhada, porque do momento que o indivíduo está para desencarnar, é passado um filme rápido da sua trajetória na Terra. E nesse sentido que ele vai perceber aquilo que ele realizou de bom, aquilo em que ele se omitiu, que é um mal per si, aquilo em que ele caiu. Então ele vai poder ter esse panorama do aproveitamento que ele teve naquela encarnação para futuras cogitações. Porque no astral, quando ele tiver condições de analisar a sua trajetória na última encarnação, ele tem também lembranças, seja dos conhecimentos que ele já houver adquirido enquanto espírito imortal e que ele
não contou com isso porque teve o esquecimento enquanto ele estava encarnado, seja inclusive experiências que ele houvera tido, em experiências pregressas e que ele pôde ter acesso, porque existem determinadas encarnações pregressas nossas que nós não teremos acesso de imediato enquanto lembranças. Mas à medida que o indivíduo está no astral, trabalhando lá e auxiliando, ele vai adentrando areais outros, nesse sentido, e podendo fazer esses paralelações e confrontações. É quando ele implora uma nova entrada no corpo de carne e se compromete a fazer diferente aquilo que ficou aquém. E é nesse momento que o espírito acaba pedindo a questão dos inibições e alterações orgânicas, psíquicas, enquanto aí tanto neuroses que podem representar, quanto psicose, que é algo que o indivíduo já traz o seu pregresso, dentre outros, que vão significar rogos que esse espírito faz para, com essas alterações, facilitar a sua vitória moral. Por isso, gente, que consta no Dr. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, traz para nós, os únicos entre nós que realmente seremos felizes são aqueles que buscam e encontram como servir. E esse buscar e encontrar como servir tem a ver com o encontro com o nosso propósito de vida, que é o nosso talento em ação e que ao mesmo tempo vai nos ajudar a vencer a nossa mazela moral. Ajudar o outro é um investimento em mim mesma, consono a ciência confirma. Bondade é a estratégia de sobrevivência. Generosidade gera harmonia, saúde e felicidade. E a nossa missão é transformar conhecimento em ação. Por isso que nós temos aí o único caminho que Jesus já houvera nos trago: amparar viúvas e órfãos, suas tribulações, guardar-nos da corrupção do orbe, enquanto a religião verdadeira e pura para com Deus, que Jesus já nos trouxera como o nosso único caminho, a nossa ruela única de seguimento. E nesse sentido que ele vai descerrar para nós essas questões e ao mesmo tempo nós seremos colocados a par daquilo que nós podemos realizar para chegar a esse desiderato. Nesse sentido que quando Jesus ele já houvera trago para nós os aspectos relacionados às multiplicações, ele já nos diria sobre tanto a questão de não sermos bem-vindos no mundo quando somos fiéis a Jesus, e ao mesmo tempo sobre recebermos aí a recompensa que é celeste, porque aquele que entra nesse areal, ele faz o bem pelo bem, ele segue Jesus por Jesus. É doação, sem esperar nada em troca. E por isso ele vai nos dizer, se nós calarmos, as pedras clamarão. E isso, então, vai significar para nós essa urgência. Para que possamos, então, tomar a nossa charrua e significará a vida eterna. Porque Jesus já nos dissera, quem quiser realmente ser meu discípulo, leal a mim, e vir após mim, que se manifesta na minha atitude mental nobre, no meu testemunho,
crístico, negue a si mesmo, perca a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, mostrando que essa é a proposta, enquanto essa lealdade que a gente vai acontecendo e que redundará num avanço inadiável para a nossa perspectiva na Terra, porque o único motivo da nossa vinda para cá é fazer o bem, e é a única coisa que nós vamos levar quando formos embora daqui. Enquanto o que poderá então nos acompanhar no astral e que nos faltará no porvir, quando demandarmos o além, caso tenhamos persistido no mal, porque o mal que eu faço também me acompanhará. Corpo orgânico, coisas materiais, o fio do meu cabelo, isso fica aqui. Nós levaremos aquilo de produtivo, de útil, de bom para o outro que estivermos insementado, plantado aqui, como os únicos motivos de termos vindo para cá e a única coisa que vai conosco. Agora, a minha omissão e o mal que eu realizo, enquanto pacotes maléficos, também me acompanharão. E, a partir disso, no astral, analisando o que de fato de utilidade eu deixei na Terra, faremos a reestruturação de uma nova encarnação, que poderá ser num nível mais baixo, de sofrimento e dor pungentes, ou poderá ser num nível mais alto, mais leve, de acordo com aquilo que estivermos insementando hoje.